vamos agora dar início à mensagem preparada por Deus para nós nessa manhã de domingo, pedindo que o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, venha falar conosco, venha nos transmitir tudo aquilo que nós precisamos ouvir e compreender, que Ele traga iluminação, entendimento, discernimento, revelação para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler então o Evangelho segundo Lucas, o médico amado, capítulo 24, a partir do verso número 13, quando Jesus encontra dois discípulos no caminho para Emaús. Nos diz assim então as Sagradas Escrituras a partir do verso 13 de Lucas 24. E naquele mesmo dia, dois deles, ou seja, dois discípulos, estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele, Jesus, lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou a Jesus: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele, Jesus, lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crerem em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem de um povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Neste mesmo instante se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles, e questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração enquanto ele, durante nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Glória a Deus. Somente até aqui, somente até o 32. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós queremos hoje tratar, dando como ponto de partida da mensagem,
tendo como ponto de partida, melhor dizendo, esse texto que nós lemos das Sagradas Escrituras, falar sobre a identidade, a nossa identidade em Cristo. Então veja, toda pessoa ela tem uma identidade. Existem alguns tipos classificados de identidade, que se classificam alguns tipos. Normalmente os mais usuais nós vamos aqui mencionar rapidamente. Por exemplo, a Bíblia nos identifica como filhos de Deus. Deixa eu ver se é aqui, me parece que não é aqui não. Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo. Nos identifica como filhos de Deus. Não, acho que eu estou fazendo confusão. Não é aqui não. Nós temos uma identidade pessoal. Nós temos uma identidade pessoal que é própria de cada indivíduo. Cada indivíduo tem de si mesmo, incluindo características como personalidade, valores, crenças e experiências individuais. Temos também uma identidade considerada como social, é o sentimento de pertencimento a um grupo social, como família, amigos e outros grupos mais. Identidade de gênero é uma forma como a pessoa se identifica em relação ao gênero masculino ou feminino. Como nós cristãos compreendemos, existe somente o gênero masculino e o gênero feminino. Identidade nacional é o sentimento de pertencimento a uma nação, com sua história, em seu território, língua, culturas, etc. Também temos a identidade linguística, que é determinada pela língua a que nós falamos. Temos ainda a identidade cultural, que é um conceito mais amplo e que engloba um grupo social e se identifica através de elementos como a própria língua, a religião, tradições, costumes, etc. Então essas identidades elas não são exclusivas, mas muitas vezes elas são complementares. Então esses são alguns tipos de identidade, mas nós queremos tratar mais especificamente da nossa identidade em Cristo, e por isso nós achamos por bem ler esse texto, porque aqui o próprio Senhor Jesus, conforme nós lemos, ele vai explicar àqueles dois discípulos sobre a pessoa dele. Ele vai trazer um entendimento correto que eles ainda não tinham tido a respeito das Escrituras, mas especificamente sobre o plano de salvação que foi consumado através dele. Então ele disse, no verso 27, então iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, ou seja, sobre a grande parte daquilo que hoje nós chamamos Velho Testamento, que eram as Escrituras que eles conheciam na época, porque não existia ainda o Novo Testamento, nada tinha sido escrito ainda, veio a ser escrito posteriormente, como nós sabemos. Então ele disse, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas. Moisés é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O autor Moisés, por isso fala Moisés, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, ou seja, o que falam, o que a palavra fala de mim, o que as Escrituras falam de mim. Então Jesus foi explicar para eles, para aqueles dois discípulos, e eles então depois vieram a compreender que ele era o Senhor Jesus. Eles não o reconheceram. Por que eles não reconheceram? Nós não sabemos muito bem. O que nós sabemos pelo conhecimento das Escrituras é que Jesus, o seu corpo depois da sua morte, não sofreu corrupção. Então o seu corpo não sofreu nenhuma transformação física, ele não houve corrupção, significa que o corpo dele não entrou em deterioração, o seu corpo não entrou no estado normal. Quando a pessoa morre, que para de circular o sangue, o corpo começa a deteriorar, começa a apodrecer.
começa a cheirar mal. Foi assim no caso, por exemplo, de Lázaro, que a própria irmã falou: Senhor, mas já cheira mal. Daí é de 4 dias, ou seja, ele já tem 4 dias que morreu, já está cheirando mal, está fedendo. Mas com Jesus não aconteceu isso. No terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele estava com o seu corpo preservado, perfeito, mas de alguma forma eles não o reconheceram. A única mudança que teve no corpo de Jesus foram as marcas dos cravos que ele mostrou depois, especialmente para Tomé, e também a perfuração no seu lado pela lança. Então ele milagrosamente o corpo dele foi restaurado, mesmo com os sinais das chibatadas. Ele não ficou com cicatrizes. As únicas cicatrizes que a Bíblia menciona são essas que nós falamos agora. Então o corpo dele estava preservado. Então eles, como discípulos, deveriam ter reconhecido Jesus, mas por algum motivo que nós não sabemos, não compreendemos e não sabemos explicar, eles não reconheceram. Talvez porque Jesus assim quis, para que ele tivesse a oportunidade de ensinar a eles e eles ouvissem e compreendessem. Claro que se eles reconhecessem Jesus, eles iriam comemorar, eles iriam ficar muito alegres. Então eles não iriam estar receptivos para compreender aquilo que Jesus queria transmitir a eles, que era o mais importante para eles naquele momento. Então veja, aqui nós já podemos aprender alguma coisa. É sempre importante nós sabermos reconhecer o que é mais importante para nós em cada momento. E quando se trata das coisas de Deus, mais ainda. Por isso é que nós precisamos estar sempre orando para buscar compreender o que é mais importante naquele momento. Por exemplo, você vem ao culto. Existem vários momentos, várias etapas do culto que nós estamos habituados. Existe o momento do louvor, existe o momento da abertura, existe o momento das ofertas, existe o momento, enfim, vários momentos. Existem momentos para orar por intercessão, oração intercessória, impor as mãos, e existe o momento da ministração da palavra. Então, o momento da palavra deve ser sempre num culto, ou mesmo para nós, nas nossas casas. A leitura da palavra é o mais importante para nós, juntamente com a oração. Mas no momento em que você estiver lendo ou ouvindo a mensagem da palavra, você tem que prestar toda a atenção e também fazer isso com reverência, porque não sou eu. Aqui o importante não é quem está ministrando a palavra, mas é a palavra sendo transmitida, a palavra que você está ouvindo, a palavra que você está recebendo no seu coração, no seu espírito, que eu estou recebendo, porque é Deus falando, alablai, oreclai, decanteai. É o próprio Senhor Jesus falando conosco por meio da sua palavra. Ele era a palavra, conforme está no Evangelho de João, São João, capítulo 1. Então, ele é a própria palavra, a palavra o representa. Por isso temos que ter reverência com a palavra. E para compreendermos é preciso que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo abra os nossos olhos. Veja, no verso 31, quando ele partiu o pão e deu a eles, neste mesmo instante, ou seja, naquele mesmo instante, se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Assim como os olhos deles se abriram para reconhecer a pessoa do Senhor Jesus, os nossos olhos espirituais também precisam ser abertos para nós reconhecermos o que o Senhor Jesus está falando conosco. Nós reconhecemos que é Ele que está falando conosco por meio da sua palavra. E olha mais depois o que eles comentaram no verso 32: e questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração enquanto ele durante nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É disso que nós precisamos, irmãos. É disso que nós precisamos, que o nosso coração se aqueça quando o Senhor estiver falando conosco. É preciso que o nosso coração
fique cheio da presença dele por meio dele falar conosco. Se nós compreendermos que quando lemos as Escrituras, quando meditamos, estudamos as Escrituras, é ele que está falando conosco, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós querendo, desejando isso, os nossos corações também vão se aquecer, vão queimar, vão ficar cheios da presença dele, porque o que diz respeito a esse queimor no coração? É a manifestação da presença de Deus. Deus é representado por fogo, o poder de Deus, a presença de Deus também é representado pelo fogo, como nós sabemos. O próprio Deus falou com Moisés ali através de uma sarça que queimava, mas não se consumia. Existem várias representações do poder de Deus, da presença de Deus através do fogo, ou seja, do calor. O Senhor Jesus também falou no livro de Revelações, o Apocalipse, que fazendo uma comparação entre aquele que tem um coração fervoroso, que tem um coração quente, comparando com quem tem um coração frio ou um coração morno. É preferível que você seja frio ou quente, porque se você for morno, ele pode te vomitar. O que significa isso? Quem é frio? É quem ainda não conheceu a Deus, quem ainda não nasceu de novo, quem não recebeu em si mesmo o Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus. Quem é quente? É esse que está em comunhão com o Senhor. É esse que que está desejoso de ter relacionamento com Ele, de caminhar com Ele e Ele caminhar com você, comigo, conosco. É de estarmos unidos a Ele através do seu Espírito. Amém? E quem é morno é quem já conheceu, mas que para ele é como se não tivesse conhecido. A sua vida não mudou, o seu caráter não se transforma, ele não quer, não se interessa em se tornar mais parecido com o Senhor Jesus. Então ele quer só receber as bênçãos de Deus, ele só quer a mão de Deus, mas ele não quer a presença de Deus. Então esse é o morno, ele não está nem aí. Na hora que ele precisa, ele ora a Deus, pede e espera receber. Então é um relacionamento interesseiro, é uma pessoa que só quer Deus para que Deus satisfaça as suas vontades, e não é a esses que Deus procura. Quem é que Deus procura? Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos do próprio Senhor para compreender quem Ele é através do entendimento, da revelação das Sagradas Escrituras. Por isso nós devemos orar sempre como o apóstolo Paulo, ele orou sobre isso, pedindo para Deus iluminar o nosso entendimento. No livro de Efésios, ele fez essa oração para que o nosso entendimento fosse iluminado, os nossos corações fossem iluminados. Oro ainda, Efésios 1,18, oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a incomparável grandeza do seu poder para convosco, os que cremos, para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Olha só a oração do apóstolo Paulo por você, por nós. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, para que Deus te chamou? Somente com revelação do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, nós vamos identificar, nós vamos reconhecer qual é o nosso chamado, qual é o propósito específico que Deus tem para cada um de nós.
Se nós assim quisermos, nós devemos buscar e assim nós receberemos, porque Deus com certeza irá nos revelar. Com certeza Ele irá nos revelar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vejamos agora, dando seguimento então na mensagem, que nós pretendemos explorar um pouco mais o aspecto da nossa identidade e também da nossa identificação com Cristo. Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Gálatas 2:20 nos declara assim o nosso Deus na sua palavra: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Vamos repetir? Fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Ou seja, tem vários aspectos que nós poderíamos explorar aqui. Vamos mencionar alguns poucos devido ao nosso tempo. Mas uma coisa é certa: nós que cremos, nós que realmente cremos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, nós precisamos compreender que quando nós reconhecemos e confessamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, esse comentário, essa explicação que nos foi trazido pelo apóstolo Paulo, ele é verdadeiro, ele é real, embora possamos ter dificuldade para compreender. Mas o que significa ele dizer que fui crucificado juntamente com Cristo? Ele, você, eu, nós fomos crucificados com Cristo. Como? Porque nós morremos juntamente com Ele para o pecado. Ele se fez pecado em nós, por nós, e Ele assumiu sobre o seu próprio corpo, a sua vida, todo o nosso pecado. Somos nós que teríamos que ter ido à cruz. Eu, você, todos nós já estávamos condenados. A nossa sentença já havia sido decretada, a condenação já estava assinada, vamos dizer assim. Agora a sentença ainda não havia sido executada. E quem é que tomou nosso lugar na hora de cumprir a sentença? É como se eu e você tivéssemos que estar naquela cruz onde o Senhor Jesus esteve, e na hora de nós irmos para lá, Ele falou: não, filho, não vai você não, deixa que eu vou no seu lugar. Por isso que em outra passagem ele diz assim, que às vezes alguém pode até morrer por um amigo, mas não morrer por um inimigo. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado, que fazia separação entre nós e Deus. Nós já comentamos sobre esse aspecto em outra mensagem recentemente. Mas não, Ele, por amor a nós, Ele se ofereceu como um sacrifício vivo, santo, perfeito, e tomou o nosso lugar ali. Porque se eu fosse, você fosse também lá, morresse na cruz, também não ia mudar em nada. A nossa vida aqui na terra seria interrompida, mas nós continuaríamos mortos no pecado, ou seja, o nosso espírito continuaria morto por causa do pecado. Por que nós agora vivemos com Cristo? Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, porque o nosso espírito agora tem vida, a verdadeira vida que vem de Deus. Já temos falado muito sobre isso. Então agora Ele diz: mas agora é Cristo que vive em mim. Por que Cristo vive em mim? Porque eu estou ligado a Ele, pelo Espírito dEle. O meu Espírito foi ligado ao Espírito dEle. O Espírito Santo representa tanto a si mesmo, quanto ao Pai, quanto ao Filho. O Senhor Jesus também habita em nós através do Espírito Santo. Aloblai, doreclai, decantai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa nova vida que agora vivo no corpo, ou seja, nova vida porque o meu Espírito é novo. Esse novo Espírito que recebe agora
a natureza de Deus, ele é novo, e agora o meu corpo continua sendo velho, o meu corpo é o mesmo, mas revigorado, porque agora eu vou receber tudo que Deus tem para me dar, para dar para você. Vivo a nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por amor, se sacrificou por mim, ou por você, ou por nós. Vejamos em Romanos capítulo 6, verso de número 6. Romanos 6, capítulo 6, verso de número 6. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele quem? Com Jesus. A nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, falamos agora, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Então aqui agora ele está falando mais especificamente do corpo. Por quê? Porque agora o nosso corpo, embora continue sendo o mesmo corpo que nós já tínhamos antes desse novo nascimento do nosso espírito, esse corpo tem que ser consagrado a Deus, porque nós somos 3 em 1, assim como Deus é 3 em 1, o homem também é 3 em 1, é espírito, alma e corpo, um só ser, uma só pessoa, espírito, alma e corpo. Agora o meu espírito veio de Deus, o meu espírito pertence a Deus, a minha alma agora precisa ser transformada e aperfeiçoada para que eu me torne semelhante a Ele, o Senhor Jesus, e o meu corpo, ele tem que ser consagrado a Deus para que Deus habite em mim, o Espírito Santo faça morada em mim, e ele representando o Senhor Jesus e também ao Pai. Então agora, não existe mais a necessidade de um local como existia o templo antes da vinda do Senhor Jesus, para que Deus visitasse ali o local onde estava a arca, era o Santíssimo Lugar. Deus vinha, manifestava a sua presença ali na arca, no Santíssimo Lugar. Não, hoje eu sou o templo, você é templo. Então nós temos que ser consagrados a Deus, nós temos que buscar a santificação por causa disso mesmo, porque Deus não habita em templo imundo, ou seja, templo que está corrompido pelo pecado, um templo, um corpo que está a serviço do pecado. Então a pessoa que vive constantemente se drogando, se prostituindo, roubando, fazendo todas as coisas que são contrárias a Deus, o Espírito Santo de Deus não estará nela. Deus pode até se aproximar, pode até falar com ela se Deus tiver um plano de salvação, enfim, mas não habitar nela. Não existe como, porque Deus não habita em templos imundos. O pecado e Deus são contrários, são inconciliáveis. Veja, quem pecou já tinha sido criado um ser celestial lá no céu, que foi Satanás. Quando ele pecou desobedecendo a Deus, ele foi expulso de lá. Então no céu também não entra pecado. Então o pecado, o nosso pecado já foi anulado através do sacrifício do Senhor Jesus. Por isso que nós podemos ter a expectativa de morar no céu. Mas ao mesmo tempo nós não podemos, a despeito da graça, transgredir deliberadamente as leis de Deus, viver na prática continuada do pecado. Nós podemos, por uma fraqueza, por um deslize, eventualmente pecar, por falta ainda de um crescimento espiritual, por não conseguir muitas vezes resistir às tentações, mas isso tem que ser uma situação eventual e também não, além de ser eventual, nós também não podemos voluntariamente escolher, decidir conscientemente ir lá e cometer um ato pecaminoso, que nós sabemos que é pecado. Então nós temos que compreender essas coisas, e por isso nós precisamos sempre contar com a misericórdia de Deus e buscar dele receber tudo que nós precisamos para nos fortalecermos e resistirmos às tentações e assim as vencermos, em nome de Jesus. Vejamos agora em Colossenses, no capítulo 3, versos 9 e 10. Colossenses 3, 9 e 10.
Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vamos repetir? Colossenses 3, versos 9 e 10. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, eu já não sou mais aquela velha criatura, eu sou uma nova criatura, uma nova criação, é um novo nascimento, espiritualmente falando. E agora, no meu comportamento, no meu caráter também, eu preciso me tornar um novo homem, ter outro padrão de comportamento, ter outras atitudes, e começando pelos pensamentos, também os sentimentos. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos ser, vamos recapitular aqui, devemos ser transformados pela renovação das nossas mentes. Romanos, vamos ver aqui, Romanos capítulo 12. Onde que está? Romanos 12. Romanos 12. Vamos ler os versos 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não os amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou conseguir ter uma transformação, passar por uma transformação no meu homem interior, no meu